Olá, começa agora mais um episódio das Modern Talks, o novo videocast da Claranet Portugal. Um espaço onde eu, António Miguel Ferreira, vou estar à conversa com alguns dos líderes do nosso país. Vamos debater temas da atualidade, de negócios, boas práticas, inovação e tecnologia, o que acreditamos pode servir de inspiração aos nossos pares e aos gestores do nosso país. A convidada de hoje é presidente do Conselho Diretivo do Ponto.pt, a entidade que gera o Ponto.pt, o domínio de topo da internet em Portugal. Falo de Luísa Ribeiro Lopes. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigado por teres aceito o convite da Claranet para estar aqui hoje para conversarmos um pouco. E iria começar por perguntar, até para enquadrar o resto da conversa, o que é que faz o Ponto.pt? Muito bem. Obrigada, António, por me teres convidado para este novo podcast da Claranet. É um orgulho poder estar aqui também e partilhar as minhas ideias contigo. E sim, vou começar por dizer o Ponto.pt basicamente é o domínio de Portugal na internet. Tudo o que acaba em Ponto.pt nós fazemos essa gestão. E que entidade é que nós somos? Somos uma entidade privada, sem fins lucrativos, que representa o Estado, os consumidores e as empresas. É uma comunidade alargada, somos líderes um bocadinho deste ecossistema digital onde todos hoje fazemos parte e somos responsáveis por garantir que o espaço internet em Portugal, tudo o que tem a ver com o Ponto.pt, funciona, é de confiança, é seguro e é resiliente. E eu iria por aí, porque sendo uma entidade privada, que de alguma forma tem, entre aspas, um monopólio do Ponto.pt, mais ninguém gera o Ponto.pt a não ser a associação, como é que se garante a isenção? Porque isto é uma espécie de registro nacional de pessoas coletivas, mas sem ser gerido pelo Estado, gerido de uma forma privada. Como é que garantimos a isenção, ou seja, que as pessoas, que a sociedade, que as empresas são servidas de forma isenta, com critérios, enfim, sustentáveis, o Ponto.pt? Muito bem. Bom, basicamente aquilo que nós fazemos, somos líderes um bocadinho deste ecossistema digital. E como é que nós funcionamos? Funcionamos de uma maneira na gíria se diz multi-stakeholder ou multiparticipativo, para utilizar uma palavra mais em português, em que nós representamos os vários interesses que estão no ecossistema digital em Portugal. Os nossos associados fundadores são o Estado português, como garante também de que o domínio de topo de Portugal é gerido por uma entidade onde eles também estão representados. As empresas que estão neste ecossistema digital e que são os nossos registrados, são as entidades que na realidade vendem os domínios ao cidadão comum e às empresas. E depois os consumidores representados pela DECO. E, portanto, basicamente, aquilo que nós fazemos é sermos uma entidade que tem estes vários interesses. Por um lado, podem parecer conflituantes, mas que nós tentamos que sejam sinergias para melhor podermos gerir o espaço internet em Portugal e gerimos este bem que é o domínio de todo Portugal na internet. Só fazer uma pequena correção, quando se fala em monopólio, nós, na realidade, nós gerimos o Ponto.pt, mas há uma concorrência muito grande em Portugal. O .com e os outros todos, não é? Exatamente. E posso-vos dizer que só há 2 anos a esta parte é que existem mais domínios registados em Ponto.pt do que em .com. Nós fizemos este processo de tentar explicar a importância de ter um Ponto.pt. Do que em .com em Portugal. Em Portugal. Exatamente. Portanto, as empresas portuguesas, o digital em Portugal, tendencialmente optava pelo .com. E aquilo que nós temos vindo a fazer é este processo também de tentar explicar a identidade de Portugal na internet, que é o Ponto.pt, e porquê ter o Ponto.pt. Hoje também Portugal é um país muito mais atrativo para o digital e essa é a razão também porque as empresas hoje já veem o Ponto.pt como algo que é importante terem. Recuando um pouco aqui na história, até porque eu acompanhei, mas enfim, para benefício dos que nos estão a ouvir, há alguns anos atrás, o Ponto.pt era gerido por uma instituição, que era a FCCN, portanto, a, entre aspas, privatização ocorreu, já não me recordo exatamente do ano. 2012. 2012, portanto já lá vão 13 anos. Foi difícil? Quais foram os desafios? O que é que nós, no fundo, ganhamos depois deste movimento ter acontecido? Eu diria que ganhamos tudo. Na altura,
e juntamente contigo e com outros players, nós tentámos explicar que o nosso caminho tinha que ser o caminho que os outros registries de referência, os registries europeus, registries como o Canadá, o registry como o Brasil ou como a Austrália, que são registries de topo em termos internacionais, já Também tinham eram feito. privados, sim. Basicamente, aquilo que acontece é que a internet e o DNS, que é o sistema de nomes de domínio, nasce nas redes académicas e militares. E basicamente aquilo que aconteceu é que a maior parte dos países começa por gerir o seu domínio de topo no âmbito das redes académicas. E foi o que aconteceu também em Portugal. E depois autonomizaram-se. Aquilo que aconteceu é que já muitos dos players europeus já tinham feito esse processo e nós, em 2012, ficámos perante uma situação em que a FCCN, embora fosse uma fundação privada, acabou por ser integrada numa grande fundação, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é uma fundação pública, e aquilo que se punha é, vamos autonomizar o .pt como os outros fizeram ou não. E nós decidimos que era bom fazer este participei movimento. nessa altura também. Exatamente, tiveste um papel importante nessa altura. Até nesta constituição deste modelo multiparticipativo, para percebermos que nós queríamos que todos os interesses envolvidos na comunidade da internet em Portugal estivessem representados e fizemos esse percurso e hoje somos uma das entidades de referência, mesmo em termos europeus e em termos internacionais, neste modelo. E, portanto, há um antes e depois, até do ponto de vista de crescimento, que eu recordo que os números eram sem dúvida. Muito melhores. Quantos domínios é que temos hoje em Portugal? A números de ontem, nós tínhamos 1.930.000 e tal domínios. Nós, quando criámos a associação, estávamos muito longe de ter atingido 1 milhão de domínios. Provavelmente este ano vamos atingir 2 milhões de domínios registados. E sim, este processo acaba por ser aquilo que faz a grande diferença da evolução do domínio de topo de Portugal na internet. É esta forma de nós hoje gerirmos e a capacidade que temos de ter uma entidade que está especificamente direcionada a isto. Porque aquilo que acontecia era nós estávamos dentro de uma entidade que fazia muitas outras coisas e esta era uma parte pequenina, exatamente. Era um detalhe. Hoje não, hoje nós somos uma organização muito mais sustentável, com muito mais peso e que lidera mesmo outro tipo de projetos. Começando quase com um propósito único, como é que vocês têm abordado o tema da inovação? Ou seja, o que é que o .pt pode fazer de novo que não fazia antes e que todos os anos, portanto, imagino que seja uma discussão interna, o que é que nós podemos contribuir mais para a sociedade? Ou seja, a pergunta é, o que é que vai para além daquilo que é registar um domínio .pt? Claro. E essa é outra das grandes vantagens de nós sermos hoje uma organização única para gerir o domínio de todo Portugal na internet. Este é o nosso core, é aquilo que nós fazemos e queremos fazer e queremos continuar a fazer, mas depois, à volta disto, há muito mais. E hoje qualquer entidade tem que ser inovadora. E nós, enquanto queremos posicionar-nos um bocadinho nesta liderança deste ecossistema digital em Portugal, temos que ter a inovação dentro da própria empresa para depois podermos transferi-la para o ecossistema digital e para a comunidade da internet, para aqueles que registram domínios e não só. Portanto, basicamente, hoje o mundo é completamente diferente daquilo que era em 2012 e daquilo que era há 30 anos atrás, quando se registrou o primeiro domínio. Qual é que foi já agora? Foi DNS.pt. DNS.pt. Mas no mesmo dia registou-se FCCN e durante o primeiro ano, nós acabámos o primeiro ano com cerca de menos de 20 domínios registados em 1991 e basicamente eram domínios das universidades e domínios de grandes entidades como a RTP ou como a Cisco na altura também tinha um domínio. E em 93, 94 o Esotérica.pt também foi registado. .pt em 93, portanto, hoje o mundo é completamente diferente. E hoje o mundo é completamente diferente e aquelas entidades que estão mais resilientes para olhar para o mundo são aquelas que inovam. Nós temos essa inovação também dentro da própria instituição. Posso-vos dizer que temos, por exemplo, todos os anos nós fazemos uma coisa que chamamos o jogo da inovação, em que temos um orçamento participativo, em que as equipas
que preferimos que sejam multidisciplinares, que não sejam da mesma área. As equipas podem apresentar um projeto inovador que será experimentado, entretanto há um júri, há o tal jogo, e depois os projetos que são vencedores têm um orçamento para os poder experimentar e alguns deles são implementados. Um exemplo que temos é nós hoje, os nossos domínios são vistos basicamente por inteligência artificial, não são pessoas que estão sentadas a olhar para ver se determinado domínio pode ou não ser registado. De acordo com as regras. E isto saiu de uma ideia inovadora por parte das equipas e hoje está implementado e hoje funciona. Portanto, só para dar um exemplo, a inovação é para nós internamente muito importante. Por outro lado, nós sabemos que temos que ir ao ecossistema inovador e empreendedor em Portugal para explicar, façam isto, mas depois quando registarem, claro, registrem em .pt. Se chega a 2 milhões de entidades diretamente através dos domínios registados, quantos colaboradores é que estão por trás de tudo isto? Somos muito poucos se olharmos para esta dimensão. Atualmente nós temos 33 pessoas no quadro do .pt, obviamente que o atendimento é feito por um call center que é externo, mas o número de pessoas que fazem parte do quadro do .pt somos 33. Isto é um negócio que é muito grande para a dimensão humana que depois necessita, porque, como tu sabes e bem, e muito bem, a infraestrutura técnica e a gestão técnica de um domínio de topo é, porventura, a parte do leão do orçamento e do nosso investimento. Falando agora sobre as pessoas também, eu sei que dão, mas qual é a importância que dão à diversidade de género no próprio .pt e nos vários projetos também nos quais participam e que gravitam à volta do .pt, e em que medida é que isso influencia a vossa gestão de recursos humanos? Porque estamos num setor de tecnologia onde tradicionalmente há menos mulheres, portanto isso é um desafio para todas as empresas, nós também. Como é que vocês lidam com isso? Têm conseguido ultrapassá-lo? Bom, esse é um tema que as pessoas que me conhecem sabem, é um tema muito importante para mim. Não só a diversidade de género, mas a diversidade no seu todo. É muito importante para qualquer organização ter no seu seio a diversidade que representa a sociedade. Exatamente, não só de género, mas tudo o resto. Exatamente. Sim. No caso da diversidade de género e na área da tecnologia, nós sabemos que a área tecnológica é uma área tipicamente masculina. E é uma área tipicamente masculina por estereótipos que estão inculcados na nossa sociedade desde a infância, em que as raparigas tendencialmente não estudam áreas tecnológicas. Se não estudam essas áreas, depois não estão no mercado de trabalho, o que faz com que o mercado de trabalho fique muito masculinizado. E isso depois tem impactos muito grandes, até porque são as entidades tecnológicas hoje que são responsáveis por aquilo que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Se nós não temos diversidade, nomeadamente diversidade de género, nós estamos a criar algoritmos e estamos a programar de forma enviesada. E isso depois tem um impacto muito grande em termos de sociedade. Por isso, nós também no .pt temos essa procura, por um lado, de apoiar projetos nacionais e internacionais nessa área. Nós, por exemplo, neste momento, para além do .pt, eu faço parte do board do centro, que é a entidade que tem todos os domínios europeus, em que criámos neste momento uma organização que é o DNS Women. Porquê? Porque no DNS em particular o número de mulheres é mesmo muito, muito reduzido. E precisamos ter mais mulheres nestas áreas. No .pt, para além de eu própria, sendo CEO, ser mulher, acho que é uma forma também de mostrar a importância que nós damos a isso e no fundo, ser um role model para outras mulheres estarem. Quando fazemos o recrutamento, temos isso em atenção. Dito isto, sabemos que o número de mulheres que nós podemos ir buscar para as áreas tecnológicas é sempre mais reduzido e, sim, não conseguimos ter paridade nem na área da cibersegurança, nem na área tecnológica no número de mulheres. É um trabalho em curso. Não é? Ainda é um processo, mas que temos todos que fazer esse trabalho. Sim, é verdade. Já falamos um pouco sobre a inovação. Em que medida é que vocês também são um agente, não só internamente desenvolvem essas novas ideias através de equipas e de colaboradores multidisciplinares, mas também como é que promovem a inovação fora
do âmbito do Ponto.pt, porque participam certamente em eventos, iniciativas, em prémios, etc. Sim. Qual tem sido o papel do Ponto.pt nessa área? Nós achamos que temos um papel fundamental em várias áreas e temos trabalhado muito com o ecossistema de startups. Aliás, aqui no Hub Criativo do Beato, ainda há poucos meses, fizemos aqui um hackathon com vários estudantes das escolas secundárias, juntamente com a Polícia Judiciária, para trabalharmos a área da cibersegurança. Temos trabalhado muito com a Startup Lisboa e com a Startup Portugal. Temos estado sempre no ecossistema do empreendedorismo. Porquê? Porque inovar é inovar também em Ponto.pt. Nós queremos que esta identidade de Portugal e esta importância que hoje a língua portuguesa, finalmente parece que os nossos agentes políticos também perceberam esta importância da língua portuguesa no ecossistema digital, nós queremos ser motores disso. E sermos motores disso é sermos motores também de inovação. Porque nós sabemos que o digital é tipicamente um digital em inglês. E nós queremos trazer os nossos congêneres de língua portuguesa. Nós temos uma associação que criámos já no âmbito do Ponto.pt. Criámos uma associação com todos os registros falantes de língua portuguesa e queremos fazer este trabalho também de inovar, mas inovar em português. E participar também na construção do atual LLM que está... Estava-me a surgir isso, portanto, o Amália, não é? É o Amália. O nome, já disse isto aos responsáveis, não acho que seja o mais feliz, não por causa da Amália, obviamente, que tem um papel fundamental na cultura portuguesa, mas podia ser um nome mais impactante. Mas este novo LLM em português de Portugal, que no fundo vai interagir com um LLM europeu, com todas as línguas europeias, mas que depois pode estender-se a países, por exemplo, em África, que têm uma necessidade muito grande ainda desta parte mais tecnológica, de ter dados, de ter uma base de dados, ter computação avançada. Não estamos a falar do Brasil, o Brasil está muito desenvolvido nesta área, mas os países de língua portuguesa em África, que vão ser os falantes do futuro da língua portuguesa, a África é o continente do futuro, em termos de língua portuguesa, nós também podermos fazer este processo, e este processo é altamente inovador e nós estamos neste momento a liderar, e juntamente com a FCT, que é responsável por este LLM em termos portugueses, podermos fazer aqui um trabalho muito grande e trazer a língua portuguesa com computação altamente avançada para o digital em Portugal. Acabaste de falar sobre a importância da tecnologia, portanto, ainda bem que evoluímos para aí, e em particular o LLM, que enfim está na ordem do dia. Quando é que achas, eu sei que são muitos participantes, são muitas entidades, há investimento por fazer, há estratégia para alinhar, quando é que o LLM português poderá ver a luz do dia? Eu acho que ele vai ver a luz do dia este ano. Eu Ótimo. Estou muito otimista, conheço bem o projeto. Nós também estamos, juntamente com a FCT, que está a liderar este projeto, atentos e queremos participar e participamos também com eles. Portanto, eu diria que no segundo trimestre vamos ter uma primeira aproximação e eu acho que isto vai ser uma coisa muito rápida. Aliás, a tecnologia hoje e a evolução é tão rápida, se nós não formos rápidos, vamos perder isto. E ficamos para trás. Ficamos para trás. Muito bem, e assim termina mais um episódio das Modern Talks da Claranet Portugal. Luísa, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite e estás aqui. Para quem está desse lado, em breve voltaremos com mais conversas, porque a modernidade não se espera acontecer, faz acontecer. Até à próxima e obrigado.